Então hoje, o tema do encontro é o que não é filosofia. Parte 1. Tive que dividir em duas partes porque tem várias escolas que se dizem filosóficas, mas que na verdade não são. E eu não quis misturar tudo, colocar tudo no mesmo grupo e depois não dar conta de nem lembrar o primeiro. Então dividi. Hoje a gente vai estudar duas principais escolas e depois 3 no próximo encontro. Tá? Vou começar falando da Peppa Pig. A minha filha, ela assiste bastante Peppa Pig e eu, consequentemente, também assisto bastante. Agora ela parou de assistir um pouco. Tem gente que tem filho aqui, principalmente nas épocas de hoje, sabe do que eu estou falando, a bendita da Peppa. E aí eu prestei atenção em uma expressão, fiquei meditando na Peppa. Eu prestei atenção em uma brincadeira que a Peppa faz com os amiguinhos dela, que ela fala que quem ganhar a brincadeira vai ganhar uma medalha de ouro de plástico. Você vai ganhar uma medalha de ouro de plástico. E todo mundo fala, que legal, eu vou ganhar a medalha de ouro de plástico. Aí eu falei, caramba, ouro de plástico, né? E todo mundo feliz, porque ia ganhar a medalha de ouro de plástico. Eu fiquei pensando nisso, o que seria uma medalha de ouro de plástico? Qual que é a graça de se ganhar uma medalha de ouro de plástico, né? Então, quer dizer, a ideia é que fosse de ouro, mas na verdade ela é de plástico, né? E aí eu relacionei com a filosofia, isso. Me parece que tem filosofias que se colocam como filosofias, mas que na verdade não são. Por isso que eu falei o que não é filosofia. A gente vai trazer aqui algumas escolas filosóficas que são de ouro de plástico. Quer dizer, não tem a característica fundamental da filosofia, mas se colocam como filosofia. Falam que tem a essência, mas não tem. Quem conhece gente assim, né? Que fala que é uma coisa, mas é outra, né? Então essa expressão da Peppa aí se adequa bem a essa realidade. Se a gente lembrar o que é filosofia de fato, e a gente viu um pouco na semana passada, né? Que a filosofia é um amor à verdade, uma busca da verdade, que ela tem como objeto a própria realidade, mas a gente não pode perder de vista que ela é uma busca, que ela é um processo que vai se concretizando, e quando você alcança um patamar, isso é base para se buscar mais. Esse processo de busca é o que marca também a filosofia. A filosofia se destaca em relação à ciência, porque a filosofia é a busca das causas profundas das coisas. Inclusive, essas causas profundas são de ordem imaterial, né? É um pouco do que a gente falou, né, na segunda aula, e hoje é bom que a gente lembre daquilo para ver o contrário, tá? E para começar a lembrar, o próprio Detzer fala do conceito de filosofia para ele, né? Aqui o texto está em espanhol, então eu vou lendo e falando, traduzindo ao mesmo tempo, então pode ser que mude um pouco o ritmo aí, tá? A filosofia, segundo a origem da palavra, atribuída a Pitágoras, significa amor à sabedoria. Segundo sua natureza, podemos defini-la como a ciência de todas as coisas, conhecidas por suas últimas causas, a luz natural da razão. Então eu falei que as ciências são diferentes da filosofia, na aula passada. E aqui ele está falando que a filosofia é a ciência de todas as coisas. As ciências que eu falei que a filosofia é diferente no último encontro, na verdade são as ciências naturais, porque as ciências naturais tratam das coisas naturais, e as coisas naturais normalmente são de ordem material, tem um fundo de materialidade pelo menos. A física é totalmente material, a química, a biologia trata de coisas materiais. A história, que não deixa de ser uma ciência, já trata
de seres humanos, mas ao mesmo tempo trata de fatos humanos, que é possível você ver nesses fatos também o caráter imaterial, porque os fatos humanos se dão no mundo, se dão no tempo, se dão no espaço, e isso tem ainda um caráter de materialidade. A filosofia já não trata disso, a filosofia trata de realidades estritamente imateriais. Por exemplo, a filosofia busca explicar o que é a verdade. O que é a verdade? Qual que é o cheiro da verdade? A cor, o gosto? Não tem, né? Então, isso é uma das coisas mais profundas que existem no ser humano. É dessas coisas que a filosofia trata. Mas não só da verdade, trata da liberdade, do bem, de Deus, realidades estritamente imateriais. Então, a filosofia é uma ciência porque ela busca causas. E esse é o conceito de ciências. Mas ela não é uma ciência igual às ciências naturais, que são causas materiais. As causas que a filosofia busca são das realidades imateriais. Está claro isso? Essa diferenciação. Então, a gente pode dizer que ela é uma ciência porque ela busca de causas, mas não de causas materiais. Tá? As ciências têm como objeto, um objeto mais restrito. A mineralogia, os minerais. A botânica, as plantas. A zoologia, os animais. A filosofia tem por objeto toda... O que a gente falou muito da semana passada? A filosofia tem por objeto todo o quê? Toda realidade. Tá? O objeto da filosofia é a própria realidade, a realidade em si. Tá? Seria uma ciência humana, uma posição do homem. Isso é quase filosofia, isso é o idealismo que a gente vai chegar, né? Porque a realidade não está no homem. A realidade abarca inclusive o homem. E o homem é capaz de realidade, é capaz de conhecer a realidade que está em torno dele e da qual ele faz parte. Então, ele não pode falar que está nele. Ele está inserido na realidade. E estar inserido na realidade é algo, como diz o Chesterton, né, é uma aventura, é poético, é tão maravilhoso que isso causa no homem um desejo natural de conhecer. Então, o Aristóteles disse isso, que o homem tem o desejo natural de conhecer. Uma frase de Aristóteles que impacta toda a cultura do Ocidente, desde a época que ele falou isso. Mas isso a gente vai chegar um pouco mais para frente. Começa assim um processo que nos leva de uma causa a outra, até chegar às últimas causas, que transcendem o campo da experiência, que é o objeto próprio da ciência, e pertence ao campo próprio da filosofia. Então lembra da discussão que a gente iniciou como aquele exercício. Qual que é o porquê da educação? Qual que é a finalidade da educação? A finalidade da educação é desenvolver o ser humano. Mas desenvolver em que sentido? Que ele seja bom ou mal? Que ele seja bom. Mas o que é bom? O ser humano bom é aquele que está de acordo com as coisas boas. Mas como que a gente sabe o que são as coisas boas? A gente precisa ter um conceito claro de bem. Então, o que é o bem? Aí, essa pergunta já é estritamente filosófica. O que é o bem? Então, eu passo de uma causa para outra, de uma causa para outra, até que eu chego na última causa. A causa do bem já não tem uma explicação fora dela, ela se esgota. Então é nessas coisas, realidades, né? Coisas não, que coisa é material, que se encontra o objeto da filosofia. A filosofia busca isso, as últimas causas. E aí eu falava, né, de como a gente, quando vive uma vida utilitarista, uma vida estritamente pragmática, a gente esquece desse tipo de coisa. A gente esquece de se perguntar o que é o bem, não tem um parâmetro do que é o bem, e qualquer coisa pode ser o bem, porque o bem pode ser inclusive as coisas que eu estou vendo no meu dia a dia. Porque eu não paro para pensar, eu não uso a minha capacidade filosófica que eu tenho naturalmente por ser um ser humano, e aí eu não transcendo a realidade das próprias coisas. E aí o professor que faz isso é um professor que acaba se tornando um prático, para não dizer às vezes um técnico.
que faz aquela receita. E quando alguém não dá uma receita para ele fica perdido, né? E aí a gente vê que o lidar com os seres humanos é imprescindível da gente pensar que a gente tem que buscar esse tipo de parâmetro que não está nas próprias coisas. O ser humano extrapola isso, a gente lida com seres humanos, então não dá para a gente ter receitas, não dá para a gente desenvolver a nossa profissão de uma forma técnica e pragmática. O homem naturalmente deseja conhecer, não só o porquê, senão o último porquê de todas as coisas, e especialmente o porquê de si mesmo. Qual que é a causa de todas as coisas? Porque as coisas estão aí, e é regra, é princípio filosófico. Nada pode ser a causa de si mesmo. Alguém conhece algo que é a causa de si mesmo? Você foi causada por você mesmo? Não. Se não fosse seu pai, né? Se não fosse sua mãe, né? O que é a causa de si mesmo? Essa mesa? Esse chão? Não. As coisas que têm um sentido, elas foram feitas para alguma coisa. Se foi feita por alguém. E se as coisas têm um sentido, se nós temos um sentido, se nós temos uma causa, as coisas têm uma causa, será que o resto do universo não deve ter também? Isso é uma pergunta que se faz naturalmente. Quando você começa a perguntar muito, você vai chegar nessas coisas aí, que são as coisas últimas, né? Tudo bem que eu vejo que tudo existe, tudo que eu estou vendo existe, mas por que existe? Aí se você começar a se perguntar, você vai sempre chegar nessas últimas. E por que eu existo? Né? Olha cada pergunta de louco, né? Gente, eu não sei se isso é normal, mas eu me fazia essas perguntas com 5 anos de idade. Eu lembro eu me fazendo essas perguntas. Esses dias o Jober falou para mim se eu lembrava a forma como eu tinha me alfabetizado. Eu não lembro. Eu acho até, parece que às vezes um milagre eu consegui ler, porque eu não faço ideia como as professoras me ensinaram a ler, né? Mas uma das coisas que eu lembro é isso, que quando eu era pequeno eu ficava perguntando por que existem as coisas e por que elas não existem. E o que é o existir? Eu ficava com 5 anos, eu não lembro. Não sei se isso é bom, né? Sei lá, ou se isso é natural. Tem gente que se faz, eu acho que é natural, para mim era, né? Então, o porquê de você mesmo. O porquê de você mesmo, no fim das contas, é o porquê que você existe, né? Você pode se fazer essa pergunta? Tem gente que vai dizer que não. Tem filósofo, entre aspas, né? Aqueles de ouro de plástico, né? Que vai te proibir de fazer essa pergunta. Onde já se viu você perder tempo com isso? Né? Essas perguntas não levam a nada. Você não vai ter a resposta. Se você não tem resposta, ela não deve ser perguntada. Você está praticamente proibido de perguntar. Essa é uma expressão do Eric Feiglin. Depois a gente vai ver quais são essas escolas, né? Mas a pessoa que proíbe você se fazer essa pergunta, eu acho que ela já se fez. Ele fala, você não pode se fazer essa. Essa qual? Essa que você já se fez? Então, a gente não pode bloquear o caminho do conhecimento, né? Se você tem esse desejo de conhecer isso daí, tudo bem, você não vai saber. Mas por que você não vai saber? Você não pode se perguntar. Você não pode pensar sobre isso. Você tem que pensar só na sua família, no seu lado profissional, em todas aquelas coisas que têm uma utilidade prática, né? São coisas que a gente pode se perguntar. A gente deixa, né? Pode se perguntar essas coisas. Ao contrário, né? Isso é bom que se faça. Os principais ensinos da filosofia são, as principais coisas que a filosofia ensina são que ela nos habitua a formarmos ideias claras e precisas, a distinguir o verdadeiro do falso, o essencial do acidental, o aparente do real. Se você ousar, né, se tornar um estudioso dessa área,
você vai perceber que quando você já estiver acostumado com isso, você vai adquirir uma habilidade, né? Bem BNCC, né? Uma habilidade que vai servir para a sua vida, que é distinguir as coisas. Fala, isso daqui é importante, isso daqui não é. Isso daqui é essencial, isso daqui é acidental. Por quê? Porque quando você começa a buscar a realidade, encontrar verdades pela meditação, essas verdades são justamente o fundamento para você fazer aquilo que São Tomás de Aquino falou do ofício do sábio. Quem lembra? O ofício do sábio é, primeiro, contemplar a verdade. Segundo, ordenar todas as coisas. Terceiro, apontar os erros. E quarto, julgar os princípios. Quando você contempla a verdade, quer dizer, quando você contemplou a verdade de tudo. Obviamente, tudo que está ordenado vai ser parâmetro, vai ser modelo para você ordenar as coisas. Então, isso é uma coisa que eu experimentei. Que quando eu comecei a adquirir um conhecimento de filosofia, pelo menos isso me serviu para ordenar as coisas. Eu lembro que com a minha esposa nós passamos problemas graves em relação à gravidez dela. Ela vomitava muito, já falei isso para vocês. E naquele momento eu tinha que dar uma ajuda para ela, né? Porque ela não estava entendendo as coisas. Inclusive o impacto que foi uma gravidez que foi de surpresa, gerou um conflito muito grande nela. E ela ficava perdida, falava umas coisas meio desordenadas, causavam uns conflitos grandes, e aí ela passava mal, ia para o hospital e não entendia o porquê das coisas. Eu me via ajudando ela como um filósofo. Uma pessoa que sabia mostrar para ela, ó, isso aqui é importante você fazer, isso aqui não. Agora não é hora disso, agora é hora disso. E esse ordenamento das coisas vinha, e eu ia percebendo isso, dessa consequência. Não que eu sou sábio, mas eu acredito que quando você busca a verdade, você a encontra, você consegue ajudar as pessoas também a encontrar, porque você sabe o caminho, né? Pelo menos a verdade daquilo. Mas não vamos entrar nessa questão de relativismo agora, tá? Então vai servir para alguma coisa. Já pelo menos temos uma utilidade aí para a filosofia. Serve pelo menos para a gente organizar a nossa vida. Inclusive, quando a sua vida está muito bagunçada, você não consegue dar ordem para ela, você não consegue perceber o que você tem que fazer, o que é bom você fazer, você só erra nas suas decisões, porque elas sempre geram mais problemas. A melhor pessoa para você procurar não é um psicólogo, é um filósofo. Porque o filósofo, ele vai te ajudar a entender a realidade. E o problema dessa confusão, normalmente, é a falta de contato com a realidade. O bom psicólogo é aquele que traz a pessoa de volta para a realidade que ela vai ter que enfrentar, né? Porque se você não sabe enfrentar a realidade, você vai ter problemas. E como que você resolve o problema? Ensina a pessoa a enfrentar. E como que ela vai enfrentar? Primeira coisa é cair nela, é entender. Por isso que é muito, muito importante na filosofia uma boa base, na psicologia, uma boa base filosófica também, assim como o professor. O nosso aluno, qual que é a principal contribuição para o nosso aluno? Trazer ele para a realidade que ele vai ter que viver. E a realidade que ele precisa amar. Inclusive a felicidade, a gente vai ver no final do curso, ela passa muito por isso. Pelo amor à realidade, pelo amor à verdade, né? Porque isso é natural do ser humano, o desejo de conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a verdade, né? Ah, mas ela não existe. Isso a gente vai ver, tá? Não existe sob alguns aspectos. A filosofia é ciência, não arte. Quer dizer, não compete a ela a tarefa de criar, senão de descobrir o verdadeiro. O que o artista faz? Ele tem uma capacidade de criação, né? Criar. O filósofo não tem capacidade de criação. Pelo contrário, o filósofo, diante da realidade, ele a contempla. E a contemplação é um ato de inércia, praticamente.
Você não cria a realidade, você contempla a realidade. A criação cabe ao artista. Inclusive parece que quando você contempla, você está contemplando uma obra de arte. Uma obra de arte muito bem ordenada, muito bem feita, muito bela. Mas essa é a realidade. Me parece feita por alguém. De tão bela que ela é. Não é possível que a realidade seja fruto do acaso. Porque o acaso não é capaz de criar ordem. Se você jogar um baralho pro alto, joga o baralho inteiro, dificilmente esse baralho vai cair como um castelinho. É ou não é? Qual que é a probabilidade de cair como um castelo? Perfeito. Não. Mas essa perfeição parece que a gente vê nas coisas. Inclusive, para o seu corpo estar funcionando, ele precisa estar em estado de perfeição, estado de ordem. Tem gente que fala que isso é acaso. É fruto totalmente do acaso. E parece que isso é um pouco irracional, porque eu não consigo ver que uma chave que foi feita na China se encaixa com uma fechadura que foi feita no Brasil ao acaso. É difícil isso acontecer. Muito difícil, praticamente impossível. Mas acontece. Então quer dizer que alguém que conhecia as duas coisas fez, Como fez, isso aí já é difícil de saber, mas parece que tem uma ordenação, sim. E se tem ordenação, eu quero contemplá-la, não quero criá-la ou recriá-la. Mas tem muita gente, as medalhas de ouro de prata, de plástico, que parece que a filosofia é arte. Quer dizer, a arte de falar coisas belas para massagear os corações. Tem muita gente que se coloca nessa posição. Essas pessoas, na Idade Antiga, antes mesmo de Platão e Aristóteles, eram chamadas de sofistas. Não era uma pessoa que amava a sabedoria, a sofia. Era alguém que se achava sábio, capaz de criar a verdade sobre a qual ele ia falar tão belamente que ele ia convencer as pessoas. Isso é a sofia. Hoje, os sofistas. Hoje nós temos muitos sofistas que se dizem filósofos. Não vou citar os nomes aqui. Quero que vocês meditem, pensem quais são. Aqueles filósofos que falam coisas maravilhosas, mas que não... Você vê que aquele cara ali, ele está te ajudando naquele momento, mas ele não está tão preocupado em explicar a causa das coisas, em buscar a explicação da realidade. Ele está falando coisas para o ser humano se sentir bem. Aí ele não é filósofo. Aí é ouro de plástico.